Senhoras e senhores, Haroldo Dutra é juiz de direito do Estado de Minas Gerais. Espírita desde muito jovem, tornou-se expositor e vem difundindo a doutrina que abraçou não apenas no Brasil, mas também no exterior. Estudioso de idiomas antigos e dos ensinamentos do Mestre Jesus, traduziu diretamente do texto crítico grego os 4 evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos, obra intitulada O Novo Testamento, editada no Brasil pela Federação Espírita Brasileira. Seu trabalho mais recente é o livro E o Verbo se fez parábola. Os recursos obtidos com a venda foram doados integralmente ao Jardim das Oliveiras, instituição beneficente da qual faz parte o querido orador e amigo Alberto Almeida, em Belém do Pará. Suas outras obras já são conhecidas do público. O livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, publicado pela Federação Espírita do Paraná, e 7 Minutos com Emmanuel, além de inúmeras palestras disponibilizadas nas mídias sociais. Senhoras e senhores, é com muita honra que recebemos aqui neste palco, a partir deste momento, Haroldo Dutra, com o tema Reforma Íntima à Luz do Espiritismo. Caras amigas, caros amigos, uma boa noite e uma noite especial para todos. Quero cumprimentar também a todos que nos acompanham pela internet, nos seus mais variados canais. Quero agradecer ao meu irmão, amigo, querido de muitos anos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, meu querido Éden, pela oportunidade de trabalho nesta noite, neste estado e no movimento federativo dessa região tão carinhosa, tão grata ao nosso coração, que é o Rio Grande do Norte. Eu não poderia também deixar de agradecer a todos os trabalhadores, e é uma equipe dedicada, extremamente dedicada e voluntária, que trabalhou incansavelmente para que nós pudéssemos usufruir desse espetáculo que tem sido esse evento, pelo menos até agora, né? Vamos ver daqui para frente. Uma organização, uma imagem, um local, isso engrandece a nossa atividade espírita, isso nos auxilia a levar a mensagem do Consolador prometido ao maior número possível de corações, sem nenhum resquício de proselitismo, mas com a consciência de que o mundo sofre e precisa muito da luz do Consolador, ainda que não utilizemos em nenhum momento a palavra espírita. Nós sempre devemos, na nossa ação, na nossa palavra, transmitir os valores do Consolador prometido. Nunca no mundo a tecnologia de produção agrícola, por exemplo, atingiu tão surpreendentes patamares de eficiência e de técnica. No entanto, nunca tivemos uma multidão tão grande, milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Nunca, na história da humanidade, o ser humano encarnado teve acesso a tão vastas tecnologias de comunicação, a ponto de podermos interagir com alguém neste momento que se encontra no Japão, na Alemanha, na Austrália, na China, como de fato estão nos acompanhando agora, nesse momento. Um beijo para todo mundo que está fora do Brasil, está acompanhando agora. Isso nunca foi possível
No entanto, jamais o consumo de remédios para ansiedade, depressão, tristeza e insônia jamais foi tão alto. Com todos os recursos para interagir, com tudo na mão para se comunicar, para aprender e para se relacionar, nunca houve tanta solidão no mundo. Outro dia eu assisti a um programa na TV a cabo. O governo londrino, governo britânico, criou uma secretaria da solidão. Secretaria da solidão. Por quê? Porque jovens de 12, 13, 14 anos mergulham num processo de solidão, de inadaptação tão grande que a sua vida se torna inviável do ponto de vista psicológico. Eles se fecham a tal ponto, e é claro, isso contribui para o aumento do índice de suicídio, que é também outro tema. Nunca antes, na história humana, as taxas de suicídio atingiram patamares tão altos. O que está acontecendo? O que nós estamos vivendo? Fora e dentro. Outro dia eu tentei comprar um colchão. Eu entrei numa loja, achei que ia ser uma coisa fácil. Comprar um colchão. Virei para a vendedora e disse, eu preciso de um colchão. Aí ela, pois não, entra. E aí começou a me apresentar o colchão. Tinha tantos tipos. Depois de 20 minutos eu virei para a moça, por favor, escolhe para mim. Escolhe. Eram muitas opções. De tamanho, do tipo da espuma, com mola, sem mola. Né? E aí quando você acha que encontrou, mesmo naquele tipo tem variações. Mas por que as pessoas não conseguem dormir com tantas opções de colchão? Com todos esses recursos, mesmo escolhendo, coisa que era inviável. Antes você ia comprar um colchão, tinha um colchão, um tipo de colchão, não é? Que era o fino, que não servia para nada, não é mesmo? Vamos combinar. Mas as pessoas dormiam. Então hoje, nesse primeiro momento, eu quero convidar a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham a fazermos uma reflexão sobre a reforma íntima. Mas eu gostaria que você, quando eu disser reforma íntima, que você pense em processos educativos da alma. Processos educativos da alma. Por quê? Porque se eu uso a palavra reforma, eu aciono na sua mente a metáfora e a linguagem da construção, da arquitetura, da engenharia. Aí você pensa em quê? Quebradeira, decoradora, decorador, arquiteto, e quebra daqui, embeleza dali, enfeita daqui. E não é bem disso que nós estamos falando. A metáfora é até boa, para começar a conversa. Mas ela se torna estreita quando a gente deseja mergulhar mais nesse processo. Do que nós estamos falando? Aqui é preciso, então, resgatar princípios. Princípios do Consolador prometido. Eu gosto muito
desse raciocínio com os princípios. Porque as pessoas, e é natural isso, as pessoas têm uma ansiedade por receita de bolo. Né? Então eu lembro que quando vou para Poços de Caldas, a minha avó faz um bolo com cobertura de coco. E eu já peguei a receita 5 vezes. E já tentei fazer 15. Não fica igual. E a gente quer a receita. A gente quer, mas é quanto mesmo de farinha? É quanto mesmo de óleo? Qual que é a temperatura do forno? A gente quer uma receita. Mas a vida é feita de princípios. Princípios que orientam algo que é semelhante a um oleiro moldando a argila, moldando uma outra matéria para formar um vaso, um outro objeto. Moldar. Então, moldar é uma mistura de técnica, de sensibilidade e de arte. Eu gostaria que você gravasse a palavra moldar. Porque os princípios que o Consolador prometido nos propiciam, nos ajudam no processo de modelagem, no processo de moldar. Primeiro princípio, você é imortal. Essa é a lição, a luz central. Eu sempre costumo brincar, se você esquecer tudo do Espiritismo, só não esqueça uma coisa: você é imortal. Você é imortal. E por que esse é um princípio importante? Ele é importantíssimo. Por quê? Porque a maioria de nós vive e molda a sua vida alheio a esse princípio. Quer ver? Você escolhe uma carreira acreditando que você vai morrer. Então nós escolhemos uma área de atuação, acreditando, eu vou atuar 40, 45 anos nessa área, depois eu vou me aposentar. Quer dizer, antes a gente tinha esse sonho, agora não mais. Não é? Mas ninguém pensa assim: eu vou fazer um projeto profissional para os próximos 400 anos. Você pensa assim? Se você disser isso para alguém, a pessoa já vai olhar meio estranho, né? Vai te sugerir um psiquiatra. Porque nós não fazemos planos de imortais. Nós fazemos planos funerais. Plano para morrer. Nós construímos relacionamento até que a morte separe, não é? Então, tem um caso típico. O marido foi primeiro, não é? Quando a esposa chegou no mundo espiritual, ela falou: meu amor, ainda bem que eu te encontrei. Ele falou: até que a morte o separe. Acabou. Não é? Então, nós não imaginamos em relações de amizade, de afeto, de filiação, de paternidade, de maternidade, relações que vão durar para sempre, e elas vão durar para sempre, incluindo as inimizades, incluindo aqueles que você não gosta, que são os que a gente mais atrai, vão durar para sempre. Então, quando nós pensamos na imortalidade da alma, muda a nossa perspectiva sobre a modelagem. Como eu vou moldar a minha vida, mas, sobretudo, como eu vou moldar a minha intimidade. E por que moldar? Porque eu não quero que você pense em estruturas rígidas.
Se você pensa na construção desse shopping, nós temos aqui um alicerce, uma estrutura. Essa estrutura é rígida. Ela tem uma certa maleabilidade, ela treme um pouquinho, dependendo do vento, mas é pouca. Esse não é o processo do espírito imortal. Você não é o alicerce de um shopping. Não é. Por que não? Você já experimentou adquirir um bom hábito e perder um hábito ruim? Por exemplo, WhatsApp. WhatsApp. Qual seria a sua reação psiquiátrica se eu te impedisse de usar o WhatsApp por 15 minutos? Alguns teriam uma síndrome de abstinência. Não é? Por um dia. Por um dia já dá perda de apetite, perda de sono, não é? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós somos moldáveis. Moldáveis. Na interação com o outro e na interação com o meio ambiente, nós nos moldamos. Isso pode caminhar para uma direção saudável. E o que é uma direção saudável? É quando está bom para você e para os outros. Ou pode caminhar numa direção não saudável, que é quando não está bom para os outros. Pode até estar bom para você, não é? Porque o violento, ele acha que está bom, né? Só não está bom para quem está ao lado dele. Então, se não está bom para você e para os outros, você está moldando numa direção que não é saudável. Então, essa maleabilidade, é importante que a gente traga esse raciocínio. Você é um espírito imortal que está moldando a sua intimidade e a sua vida. Então, isso significa que tira essa ideia de coisas definitivas. Tira isso da cabeça. Nós precisamos agregar flexibilidade e potencial de mudança. E é aqui que eu começo a falar dos processos educativos da vida. Então você me pergunta assim: por que a pessoa que veio pegar autógrafo comigo outro dia, uma senhora, me disse assim: eu acabo de perder, no mesmo acidente, meu marido, minhas 2 filhas. Gostaria que você pensasse em uma criança que está com 4 anos de idade e que enfrenta agora um severo câncer no pâncreas. O que você me diz sobre isso? Então, vamos resgatar o conceito de processos educativos da vida? Eu vou pedir ajuda ao universitário Emmanuel. Capítulo 30 do livro Fonte Viva. E eu peguei ele aqui para não cometer nenhuma impropriedade, porque aqui parece que ele escolheu. Ele deve ter demorado uns 3 anos para escolher cada palavra aqui. Depois que ele escolheu, ele poliu, moldou. Eu não consigo nem colocar vírgula e nem tirar. Educa. Ele começa assim: na semente minúscula. Pensa nisso. Na semente minúscula. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso não tem a ver com tamanho.
não tem a ver com quão importante você é, ou pensa que é. Não tem a ver com o degrau evolutivo que você se encontra. Na semente minúscula reside, mora, habita o germe do tronco benfeitor. Na semente minúscula. Então a questão aqui é: para onde você olha? Para o tronco ou para o germe? Quando você olha nos olhos de alguém, você está enxergando o que já se manifestou ou o potencial que aguarda manifestação? Isso é importante. Porque o que ele está querendo dizer aqui é que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Então nós estamos falando aqui de um processo espiritual que me envolve, que te envolve, que envolve a todos nós, mas na origem desse processo há um germe, um potencial pleno que aguarda manifestação. Ah, mas eu já manifestei 30%. Parabéns para você nesta data querida. Ah, eu já manifestei 50%. Ah, eu manifestei 5%. Então, aqui nós temos um outro princípio do Consolador prometido. A seta da evolução. Sem a doutrina espírita, eu pensava que o tempo era uma sucessão caótica de segundos. Amanhã pode acontecer de tudo, inclusive nada. 99% dos encarnados pensam assim. O tempo é uma sucessão caótica de segundos em que você pode estar indo para o lado, para frente e para trás. Com o Consolador prometido, eu aprendi que o tempo possui uma seta evolutiva. Você vai para frente, mal-humorado, emburrado, com má vontade, xingando, revoltado, teimoso, mas vai. A seta da evolução se dá na direção do seu germe. É importante pensar nisso. É importante pensar nisso. Há uma semente minúscula na tua consciência. E há uma seta incrivelmente chata, te obrigando na direção do tronco robusto. Entendeu o que é que eu desenho? O tronco, a semente. Então, esse é um princípio. Aí ele prossegue. No coração da terra há melodias da fonte. Você já pensou que o rio São Francisco começa numa fonte minúscula?
Você já pensou que os rios aqui do Rio Grande do Norte? Você sabia que rio tem fonte? Porque hoje em dia, né? O rio tem fonte. E a fonte é minúscula. Todo rio tem fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Essa eu adoro. Todo mundo aqui deve ter visto em algum momento da vida a escultura de Rodin chamado Pensador. Perguntaram para Rodin, pessoa impressionada, né? Falando, como é que você conseguiu esculpir? Porque é impressionante. Um bloco único, e ele esculpiu aquela figura do homem pensando que resume a Grécia. Resume o pensamento ocidental. Pergunta, como é que você conseguiu? Sabe o que ele respondeu? Eu já estava lá, eu só tirei os excessos. Interessante, né? É verdade. Então eu queria que você pensasse em algo. Onde você vai chegar no processo evolutivo, já está aí. Já está aí. A gente só precisa tirar uns excessos. Compreendeu? Então, eu vou dar uns exemplos. O fofoqueiro tem um potencial angélico. A gente só precisa tirar um excessozinho. Pequeno. Coisa pouca. Porque ele é um comunicador. É um comunicador. Comunicador. A gente só precisa mudar a direção e a intensidade. Então, o volume está muito alto, a gente tem que abaixar um pouco. E nós temos que mudar a direção, porque ele está só focando o negativo. Nós temos que ajudá-lo a perceber o positivo e a divulgar o que é positivo. Então, a escultura está lá. A gente só precisa tirar os excessos. A ciumenta, eu acho que não tem nenhum aqui. A mulher ciumenta tem um potencial divino. A gente só precisa tirar um pouquinho do excesso, coisa pouca, e dar uma outra direção. Porque o ciumento sabe cuidar e preservar. Você entendeu? Já deu para entender. Então, veja que o Emmanuel está construindo um pensamento. Aí ele fala assim: também o Espírito. Olha isso. Também o Espírito. Porque até agora eu estou falando de semente, até agora eu estou falando de escultura de Rodin, até agora eu estou falando de fonte do Rio São Francisco, do Rio Potiguar. Até agora eu estou falando de coisas da natureza. Aí vem Emmanuel e diz: também o Espírito traz o gene da divindade. O gene da divindade. Então, eu te dizer uma coisa. Eu vou dizer isso aqui que você vai entender agora. Que o Emmanuel às vezes fala meio complicado. Se fizer um teste de paternidade em você, se fizer um DNA,
vai dar positivo. Você é filho de Deus. Se fizer o exame DNA, tá o pai, tá a filha. Vai dar positivo. O pai é Deus. Dá para perceber no padrão genético, mas não é do corpo, espiritual. Também o Espírito traz o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto estamos em Deus. Porque nós aprendemos no Consolador Prometido que nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Que nós estamos imersos na matéria mental do Todo-Poderoso. Não tem fora. Não tem fora do fluido cósmico. Só tem dentro. E o fluido cósmico é o pensamento dele. Então nós estamos nele. Mas eu quero te dizer algo, que é o que o Emmanuel está chamando a atenção. Deus também está em você. Os elementos mais estruturais do seu psiquismo são divinos. Eu vou explicar um pouquinho mais. A tua fala é um poder divino. Teu potencial de comunicar, de falar, é divino. Ou se você quiser, eu vou falar agora, lembrando meu amigo, pastor Enéas. Vou falar igual um pastor evangélico agora. A palavra tem poder. Perceberam? A tua fala é um potencial divino. A tua capacidade de amar é divina. A tua capacidade de cuidar, de prover, você acha que vem de onde? Vem de onde? Essa vontade de ser amado, você acha que vem de onde? Essa vontade de receber o olhar, de ser notado, de ser percebido, essa vontade de ser valorizado, você acha que vem de onde? Essa sua capacidade de criar, nem que seja uma tapioca. Você acha que vem de onde? Agora mais, pensa comigo. Essa tua capacidade de cicatrização, já pensou nisso? Não só física, mas psíquica. Você ama, você confia, aí a pessoa vai, machuca você. Ela pisa em você. Ela te fere. Aí o que acontece? Aí você fica mal um tempão. Depois o que acontece? Você cicatriza e volta a amar de novo. Mesmo que você ache que não vai conseguir, vai. Então é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando no contexto da doutrina espírita, quando usamos a palavra reforma íntima. É desse processo que eu poderia resumir numa palavra. Teve um sujeito grego chamado Aristóteles, que usou uma palavrinha, entelergia, ou entelergia, que é finalidade. Mas não é finalidade, você é uma coisa que eu escolho. Não. Qual é o fim da semente de laranja? Todo mundo sabe. Acerola. Não é? Eu tenho uma semente de laranja. O que ela vai virar?
Manga. O que a semente de laranja vai virar? Laranja. Um pé de laranja. Então, o que o princípio inteligente vai virar? Espírito. E o que o espírito vai virar? Espírito puro. E deixa eu te dizer uma coisa. Um dia uma pessoa fez uma pergunta, eu estava falando isso numa palestra. Aí a pessoa ficou brava comigo. A pessoa fez uma pergunta assim: eu não pedi para Deus isso. Eu não quero. Olha isso, né? Eu não quero virar espírito puro. Eu falei, sinto muito. Nós aprendemos que temos livre arbítrio. Não significa arbítrio absoluto. Então você tem faculdade de fazer escolhas, mas não todas. Vou dar um exemplo. Eu não quero mais que a Terra gire em torno do Sol. É meu livre-arbítrio isso, não é? Não. Não. O teu livre-arbítrio diz respeito às escolhas da sua vida, não do universo. As escolhas do universo são livre-arbítrio de Deus. Já arrumei uma briga, tem gente que vai ficar chateada, deve estar querendo ir embora. Vai pedir para devolver o ingresso. Você não tem essa escolha. Então tem um processo que segue um curso. Por isso que Emmanuel está falando em fonte de rio, por isso que ele está falando em semente, por isso que ele está falando numa estátua. Por quê? Porque ele está querendo destacar o curso das coisas. Ah, mas eu sou viciado em crack há 40 anos, meu cérebro está todo danificado, não tem mais jeito, nessa encarnação. Nessa não tem. Não tem problema. Mais duas para você corrigir. Em uma, você vai vir com graves problemas no cérebro, para você aprender a respeitá-lo. E numa terceira encarnação, você vai vir com um cérebro convalescente. É mais ou menos funcional. Para você moldar de novo. Moldar de novo. Ah, Haroldo, moldei errado. Derrete. Molda de novo. Mas quanto tempo? Rápido. 4 encarnações. 4. 3. E se você for muito hábil, 2,5. Perceberam? É desse processo que nós estamos falando. É desse processo. Por isso Emmanuel diz assim: mas Deus está em nós. Se fizer o exame de paternidade, exame genético, Deus é seu pai. Deus é seu pai. Está no seu gene. E você está em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, percebeu? Há uma luz divina em você, mas essa luz divina está envolvida na treva humana. Que treva? Qual que é a treva humana? A treva humana tem 2 elementos: egoísmo e orgulho. Egoísmo e orgulho. Só que eu quero raciocinar um pouquinho sobre o egoísmo. Porque a gente imagina que egoísmo é assim. Aquele bolo gostoso, colocou na mesa, o bolo é pequeno, você olha para o lado, tem uns 10, não vai dar. Você já fez mais ou menos um cálculo,
Só se partir com laser. O que você faz? Parte logo o seu e pega. Mas essa é a faceta mais primária e mais inocente do egoísmo. Essa é a mais inocente. Eu vou falar agora de umas facetas mais complexas do egoísmo. Quer ver? Eu tenho direito a uma religião. Ninguém mais tem direito a uma religião a não ser a minha. Isso é egoísmo. Porque eu quero ter direito de ser espírita, mas não quero que o outro tenha direito de ser evangélico. Eu quero ser espírita, mas não quero que o outro tenha direito de ser do candomblé, da umbanda. Então eu quero a vida para mim. Não é assim? Então eu olho para a orla aqui, Morro do Careca, Ponta Negra. Aí eu saio, 3 sacolas de isopor, né? Faço meu turismo, deixo quase um lixão, uma montanha maior do que o Morro do Careca, só de lixo, e vou embora. Por quê? Porque eu acho que o mundo foi feito só para mim, só para eu usufruir do mundo. Então é um mundo que só cabe a minha religião, é um mundo que só cabe a minha opção política, é um mundo que só cabe o meu pensamento, é um mundo que só cabe meu jeito de ser, é um mundo que só cabe a minha orientação sexual. Essas são as facetas mais tenebrosas do egoísmo. Sabe por que elas são tenebrosas? Porque essas facetas do egoísmo geraram Holocausto. Holocausto, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, o massacre no Camboja, porque a gente fica falando só desses famosos e esquece outros. Ruanda, milhões de pessoas foram assassinadas. Então, essas são facetas. Ou então, vou dar um exemplo aqui, uma faceta complicada do egoísmo: o trânsito. O trânsito. Porque o veículo automotor, ele é uma máquina do tempo. A pessoa entra nele, ela regride a era primata. Já perceberam isso? Então o sujeito entra, ele tá, a pessoa, né? Ou a mulher, ou o homem, está tudo bonito, elegante, perfume francês, né? Bom, a pessoa encontra com você e fala: boa tarde, por favor, pode passar, até ela entrar no carro. Quando essa pessoa entra no veículo, ela se transforma. Ela regride à era Neandertal, as origens primitivas, né? Outro dia eu entrei no Uber, ele estava bastante nervoso, ele falou assim: eu vou praticar um ato de terrorismo. Eu já encostei e falei: mas moço, explica melhor isso, né? Ele falou: eu vou pegar 10 motoristas de Belo Horizonte e vou colocar em São Paulo, para destruir São Paulo. 10 motoristas. É o suficiente para acabar com o trânsito de São Paulo, né? Então, as pessoas se transformam. Então, são facetas do egoísmo que eu quero para mim. A vida tem que ser só para mim. Esse é o elemento que precisa ser moldado. E tem o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é mais sofisticado. O orgulho é mais charmoso. Porque o orgulho é assim: não, tem lugar para todo mundo, mas o melhor lugar é o meu. Fulano é talentoso, mas talento, né? Então, no orgulho, eu até reconheço o outro, mas o outro é muito inferior. Eu sou muito superior ao outro. Então, a palavra dele não tem valor,
o sentimento dele não tem valor, os potenciais dele não têm valor. E o problema do orgulhoso é quando ele é um galho e o outro é semente. Aí ele pisa mesmo. Porque ele fala assim, vai crescer, você precisa evoluir mais 3.000 anos para chegar em mim. Não é? E não há isso nos espíritos superiores. Que o espírito superior olha para o verme e fala assim, é igual a mim, é só uma questão de tempo. Não é? Então é disso que o Emmanuel está dizendo. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, qual treva? Egoísmo e orgulho. É necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, a vida tem processos educativos. A vida tem mecanismos que vão tirar pedaço. Claro, você não está sendo esculpido. É tirar pedaço. A vida tem processos que fazem conosco o que faz com a semente. Te colocam na mais profunda solidão, na mais profunda escuridão, para que você possa romper e brotar. A vida tem processos que ela tira tudo de você e coloca você no início, para você lembrar que o rio vem da fonte. A vida tem processos que você está grandão assim, e ela te faz pequenininho, do tamanho de uma célula, e te implanta num útero materno. Para você começar de novo. Então, nessa primeira parte da nossa reflexão, que o tempo expirou, se você esqueceu tudo, grava só uma coisa. Existem forças irresistíveis te empurrando para frente. E você mal-humorado querendo voltar. Forças profundas te empurrando para frente na direção do seu DNA. Na direção do seu gene divino. E os processos educativos da vida vão te moldar. Moldar. Então, entenda. A criancinha, quando chega na escola, que tem que lembrar isso, que o pessoal está meio esquecido disso. A criancinha, quando chega na escola, ela vai para a escola, não é para ensinar. Ela vai para aprender. Tem muita gente achando que está aqui na escola da vida para ensinar. Só que você está encarnado porque você é o aluno. Não é você que coordena os processos educativos da vida. Você responde a eles. Então, eu não sou mãe de Ná. Mas eu vou fazer umas previsões aqui agora. Você vai perder alguém que você ama. Vai perder alguém que você ama. Faz parte da encarnação. Você vai sofrer uma decepção amorosa.
alguém vai te enganar. Está vendo? Eu não estou... Está parecendo que eu estou adivinhando? Não. Eu estou te descrevendo processos educativos da vida. A pergunta aqui é, como você vai responder a eles? Qual será a sua interação com os processos educativos da vida? Isso é reforma íntima. Isso é reforma íntima. Porque a vida acontece e você tem que se moldar. A vida acontece e você tem que se moldar. Você tem que se moldar. Alguém vai embora. Desencarna alguém. Você perde alguma coisa. Encerra um ciclo da vida. Altera alguma coisa. Vem uma doença. Vem uma circunstância. E você vai ter que se redefinir. Você vai ter que moldar. Moldar. A grande mensagem do Espiritismo e do Consolador Prometido é que ele nos ensina uma coisa. Está profundo, está nas entrelinhas. Para de brigar com os processos educativos da vida. Eu lembro de um velório na família. E tinha um tio emprestado. Tio emprestado, sabe o que é isso? Eu já nem sei o que é. Porque ele é casado com a irmã da minha avó paterna. Eu não sei o que é. Se alguém depois me explica. Não é? Aí ele estava no velório do irmão. Chorando muito. Chorando muito. E dizendo assim, meu Deus, por que tão cedo? Tão cedo! 97 anos, o irmão dele morreu. $97. E ele foi, um ano depois ele foi, 98. Ele jogava tênis, 97 anos jogava tênis. Eu estava desesperado, por como é que Deus pode fazer isso? Levar meu irmão tão jovem, 97 anos. 97 anos. Eu olhava respeitoso para aquilo, mas era para mim um elemento educativo. De como que nós lidamos com os processos educativos da vida que pretendem nos moldar para quê? Para que o gene da divindade se expresse em nós. Se você conhece um pouquinho de genética, um pouquinho, se não, depois você olha no Google, existem os genes, mas tem mecanismos que ligam e desligam o gene. Espiritualmente também. Tem mecanismos em nós que desligam e ligam os genes da divindade. Então, tem criatura que desliga a bondade. Tem outros que desligam a compaixão. Tem outros que ligam a empatia. Mas os processos educativos da vida vão trabalhando os nossos potenciais. Numa seta, você pode até não saber, mas eles sabem. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.